Bom dia a todas e a todos. Que desafiador que é sempre subir nesta tribuna quando a gente está finalizando alguns processos, e esse encerramento, ele traz um misto de sentimentos. Eu acho que foi um ano de conjunturas muito fortes para todos nós. Eu quero iniciar fazendo uma saudação muito especial às mulheres e homens que ocupam esse plenário hoje para dizer que nós somos favoráveis a estarmos vivas. Nós, mulheres, precisamos nos manter vivas. As notícias que nós vemos no último período não são tragédias, não ocorrem por acaso. As mulheres não estão sendo mortas de maneira brutal por tragédia. As mulheres estão sendo mortas de forma brutal em nossa sociedade, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, por causa de uma estrutura machista, que violenta, que invade, que inviabiliza as nossas vidas. E por isso que é tão importante a presença de vocês aqui, ver que nós, as 7 vereadoras, estamos vestindo preto. E um preto que não significa só o luto, mas significa a luta por uma vida melhor para nós, mulheres. Eu quero fazer uma recapitulação do que foi o ano de 2025, o primeiro ano da 2ª legislatura. Eu acho que é impossível iniciar uma fala sobre esse ano sem dizer do quanto foi importante a maturidade que o 2º mandato trouxe. Eu entrei muito jovem dentro desta casa, apenas com 21 anos, e agora, com 26, eu consigo dizer que eu consigo entender melhor o que a gente precisa aguentar para fazer a política da transformação social acontecer. Quero começar pelo mês de janeiro, que já foi marcada pelas ações referentes à questão da saúde mental. Em fevereiro, nossa primeira ação, ela foi da instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental. Então, é uma pauta que a gente traz no mandato desde o ano de 2022, e cada vez se torna ainda mais central, mais importante. A gente vê que na nossa sociedade, esse tema, esse assunto, a ansiedade, a depressão, o burnout, eles fazem parte, infelizmente, da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então, falar de saúde mental é falar de saúde coletiva, é falar que a gente precisa garantir uma qualidade de vida a todos e todas. Dia 13 de fevereiro de 2025, foi a primeira vez neste ano que nós estivemos no loteamento Balardim, junto com o novo secretário de Obras, com o secretário Lucas Suzin, para tratar sobre as melhorias do bairro. E aqui faço uma referência ao que o vereador D'Ambrosio falava e o que o vereador Lucas falou. É muito duro enfrentar o pó dentro da sua casa todos os dias. Enfrentar o barro dentro das suas casas quando o tempo é chuvoso. Enfrentar o alagamento porque não tem drenagem. Enfrentar todas essas questões pela falta de pavimentação. Enfrentar problemas de saúde pela falta do saneamento básico. E essa é a realidade, infelizmente, ainda do loteamento Balardim. Então, a gente vem há muitos anos e continuará tratando desse tema para a gente conseguir ampliar. Começamos a ter a obra de drenagem, agora nessa etapa final do fim do ano, realizada pela Prefeitura, no loteamento Balardim. Eu acho que isso é muito positivo, precisamos ficar felizes. Estamos junto ao deputado Elvino Bongás, em busca dos recursos para que a gente consiga fazer a pavimentação, pelo menos do trecho mais utilizado, onde passam caminhões, ônibus, muitos carros, para que a gente consiga cada vez mais melhorar a vida das pessoas que moram neste local. A gente teve a homenagem aos 10 anos do Bloco da Ovelha, realizada por mim. Foi um orgulho muito grande, porque, para mim, o carnaval, a cultura, a festa é revolucionária. Que a gente conquiste a todos o direito não somente ao pão, mas também à poesia. E eu acho que ter celebrado um pré-carnaval dentro dessa casa foi muito significativo. Eu guardarei para sempre essa lembrança. Eu acho muito importante também falar sobre um projeto que demos início esse ano, que foi o Gabinete Itinerante,
onde a gente foi em vários bairros da nossa cidade. A gente foi no bairro Serrano, lá em maio ainda, a gente foi na Parada Cristal, a gente foi no Balardim. Nós fomos ouvir as pessoas, que é, para mim, o que mais faz a política ter sentido, a política ganhar forma. É quando a gente ouve quem está na realidade do dia a dia, dentro dos espaços, vivendo o cotidiano dos nossos bairros, que entendem as dificuldades, que horário que seria melhor a linha do ônibus passar, por qual rua que ele deveria passar, quais que são as ruas que precisam de melhor sinalização. Essas realidades a gente só sabe quando a gente tem a oportunidade de ouvir as pessoas. E aqui eu aproveito para fazer uma deferência, um agradecimento muito especial a todas e todos que cruzaram o meu caminho todo esse período, mas em especial no ano de 2025, um ano que a gente finaliza sabendo que foram muitos desafios, foram muitas lutas, mas foram muitas conquistas e muitas vitórias. Nós tivemos a segunda edição do Suspira Caxias, que é um evento realizado pela Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental, onde a gente reúne os usuários e usuárias dos CAPs aqui da nossa cidade para ter uma tarde de oficinas, uma tarde de arte, uma tarde de botar a mão na massa, uma tarde de fazer teatro, uma tarde de fazer dança, uma tarde de fazer o riso acontecer e mostrar que viver em sociedade, que a liberdade, que o direito do cuidado em liberdade é um direito que todos e todas nós devemos garantir a toda a nossa sociedade, principalmente aquelas pessoas que passam pelo desafio de sofrer com o adoecimento mental. Nós tivemos um roteiro de visitas nas escolas de educação infantil aqui do município de Caxias do Sul. Foi muito positivo poder visitar as nossas escolinhas em diversos pontos da nossa cidade. A gente quis fazer um pouco numa região, um pouco na outra, para conseguir ter uma dimensão de como que é a educação infantil em Caxias do Sul. Eu nunca deixo de falar, quando a gente vai falar dessa questão da importância que a educação infantil tem no desenvolvimento humano. E, infelizmente, a gente vê que as nossas escolas ainda não têm a estrutura que elas necessitam. Nós não temos, principalmente, a valorização dos nossos profissionais da educação infantil, que não são vistos como professores, têm lá a sua profissão como educadores, então eles não conseguem estar junto nas lutas da categoria, recebem um salário que, infelizmente, é um salário ínfimo, perto do quanto faz uma professora e um professor de educação infantil. Então, foi um roteiro que nos fez conhecer muita gente boa, muita professora e professor disposto a fazer as coisas acontecerem, muita criança linda, maravilhosa, que nos acolheu, mas também nos fez perceber que a gente precisa avançar referente à educação infantil aqui do nosso município. Nós tivemos também uma audiência pública para tratar da Lei 13.935, que é a lei que versa sobre a atenção psicossocial dentro das nossas escolas. Ou seja, que a gente tem assistentes sociais e psicólogos acompanhando os nossos estudantes e a nossa comunidade escolar. É um tema muito importante, é um tema central, que não fala só sobre saúde mental, fala sobre saúde como um todo, fala sobre educação, fala sobre assistência social. Então, a intersetorialidade dessas três pastas demonstra a potência que essa política pública tem. Nós precisamos da efetivação dela no nosso município. Por isso, nessa audiência pública, nós tiramos que vai ser montado um grupo de trabalho para que a gente consiga tratar da implementação da Lei 13.935 no município de Caxias do Sul. Fizemos a entrega do Prêmio Caxias ao PIM, Programa Primeira Infância Melhor. Mais uma vez, reforçando e demonstrando o compromisso que a gente tem com a primeira infância, essa etapa tão fundamental no desenvolvimento humano. Nós tivemos 4 projetos de lei apresentados nesse ano. O PL 20 de 2025, que dispõe sobre a divulgação dos números de emergência para vítimas de violência doméstica e familiar nas faturas das concessionárias de serviços públicos em atuação do município de Caxias do Sul. De forma provisória,
O SAMAI já acolheu essa ideia no mês de novembro. Algumas tiragens de contas de água já vieram com o Disque 180, alertando a importância de nós denunciarmos. Apresentamos também projetos relacionados à memória negra, aos lanceiros negros e à educação antirracista. E, para finalizar, quero dizer que a gente teve um ano de muito avanço no que diz relação à questão nacional. O desemprego caiu, programas sociais como Mais Especialista, Pé de Meia, Minha Casa Minha Vida, Aldir Blanc, seguem sendo fortalecidos e transformando o nosso Brasil. E também agradecer ao esforço e uma luta de toda essa cidade que conseguiu trazer um campus da URGS para Caxias do Sul. Então, que a gente veja os nossos desafios, as nossas vitórias, os nossos erros, os nossos acertos, agradeça 2025 e vá de cabeça erguida para enfrentar 2026. Parabéns pelo trabalho.